mensagem, onde eu creio que Deus, com certeza, há de trazer sobre as nossas vidas aquilo que verdadeiramente necessitamos. Por isso eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. À medida que você for encontrando, você que pode, coloque-se em pé, para que possamos ler a palavra do Senhor. Segunda Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Hoje pela manhã nós lemos apenas o versículo 1, mas mediante a mensagem da primeira parte, nós vamos ler até os versículos no qual fizemos a primeira parte, em nome de Jesus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o senhor rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e veja que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Amém? Pai querido, eis aí, Senhor, a tua palavra que se renova cada dia mais em nossas vidas. Que nesta noite, meu Deus amado, tu venhas continuar a fazer a obra em nossas vidas, revelando-nos, ó Deus amado, tudo aquilo que tu tens preparado para nós. Repreendemos agora tudo aquilo que impeça-nos, ó Pai amado, de compreendermos e entendermos, ó Pai amado, a tua vontade e o teu querer para as nossas vidas. Para isso pedimos, Senhor, abra os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir a tua voz. Abra também os nossos olhos espirituais, para que possamos contemplar as grandezas, maravilhas que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. E eu me coloco diante de Ti mais uma vez para pedir, ó Deus amado, que a Tua bênção seja sobre a minha vida, e que não seja eu, mas que o Santo Espírito através da minha vida, para que nessa noite, a começar de mim, tenhamos a Tua graça e a Tua misericórdia revelada na Tua palavra sobre as nossas vidas. Que assim seja, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Podem sentar, amados. Aleluia. O texto base da nossa mensagem foi o primeiro versículo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Eu li os demais versículos porque foi os versículos que nós havíamos comentado e falado pela manhã. Eu quero então fazer uma rápido resumo de informação sobre o que falamos pela manhã, para aqueles que não tiveram oportunidade de estar aqui, possam entender então o que Deus começou a fazer em nossas vidas pela manhã e com certeza continuará a fazer conosco em nome de Jesus. A Bíblia nos fala a história de um homem que era grandioso diante do meio que ele vivia. Um homem com virtudes fantásticas, um homem com características que podia fazer a diferença aonde quer que ele estava. E isso porque ele era comandante de um exército que havia vencido várias batalhas, e aonde Naamã ia com o seu exército, a vitória era certa, por suas características, por suas virtudes, o que nos levou então a percebermos que somos dotados de características capazes de fazer a diferença onde quer que estejamos. E Naamã, até então, não era um servo de Deus, não era um homem de
ele tinha sobre si características, ele tinha qualidades que o fizeram ser e tornar-se um comandante de um grande exército. Trazendo para as nossas vidas, como trouxemos pela manhã, observamos então que todos nós temos características, temos habilidades, temos sobre nós aquilo que muitas vezes necessitamos para sermos vencedores, para estarmos onde estamos, numa posição de destaque, em um bom emprego, temos habilidades. Porém, assim como Naamã, muitos de nós muitas vezes estamos vivendo circunstâncias ou situações que muitas vezes nos impedem de vencer talvez o nosso maior desafio, a nossa maior batalha. Neste caso, Naamã, mesmo sendo comandante, um homem que havia vencido várias batalhas, carregava sobre si uma batalha que ele não podia vencer. Ele guerreava todos os dias com algo que, humanamente falando, não podia se obter vitória. Naamã era leproso. Naamã era um homem que, quando fora de casa, tinha um status de general, mas quando dentro de casa, simplesmente ele era um leproso. Ele tinha lá um quarto separado, seus pertences separados, porque a lepra é contagiosa, e com certeza, somente as pessoas do seu ciclo, da família ali, talvez fazia parte ali do convívio já dele. Mas quando a mãe estava lá fora, ele era o general. Quando ele estava em casa, ele era um leproso. Em outras palavras, quando Naamã olhava para ele mesmo, o que ele via? Um general? Não, um leproso. Mas o que movia Naamã eram as suas conquistas. O que movia Naamã era o privilégio que ele tinha de conseguir colocar em prática todas as habilidades, tudo aquilo que ele tinha. E não eram poucas, eram muitas habilidades. Ele era um excelente líder. Ele era estrategista, ele tinha astúcia, dinamismo, muitas características que o fizeram ser o grande homem que ele foi. Porém, ele era leproso. E qual é o propósito disso para as nossas vidas? É entendermos que muitas vezes aquilo que está diante de nós nem sempre é aquilo que deveríamos entender como resposta de Deus para as nossas vidas. Falamos também pela manhã acerca do propósito de Deus na vida de alguém que verdadeiramente Deus deseja tocar. E há tempo para todas as coisas. Há tempo em que nós muitas vezes não entendemos o que acontece conosco. E há tempo em que nós vamos entender o que acontece conosco. E Naamã, em meio a toda aquela situação, e creio eu que ele já havia buscado todas as alternativas que estavam ao seu alcance, de repente ele recebe uma informação de um lugar que jamais ele poderia imaginar que pudesse vir uma resposta de bênção para aquele homem. Ao trazer uma escrava de uma de suas conquistas nas guerras, e esta escrava trabalhando em sua residência, e eu, com muito amor e carinho, titulei essa escrava como uma missionária de Deus na vida de Naamã. Uma garota que, com certeza, tinha um quartinho lá separado para ela. Uma garota que, com certeza, tinha lá um lugar para ela comer, porque ela podia sentar-se na mesa dos principais daquela casa. Até mesmo trouxe esse exemplo na nossa cultura de hoje, entendendo que isso não se enquadra ao nosso povo. Eu fico muitas vezes surpreendido com as formas que muitas pessoas tratam seus empregados. Eu até mesmo dei um exemplo aqui de uma oportunidade que eu fui procurar um apartamento para comprar. Estava pensando em mudar onde eu moro, e alguns apartamentos que nós estávamos, a primeira coisa que o corretor tinha prazer de dizer: olha, esse apartamento é muito amplo, tem até dependência de empregado. E quando nós chegávamos lá e vimos aquele espaço, eu ficava perguntando, como é possível uma empregada dormir num lugar como esse? Ela deve dormir em pé. Porque assim, o espaço físico de uma dependente empregada é um lugar que muitas vezes não conseguimos entender como alguém pode ficar ali. Isso prova como que nós relacionamos com empregados e empregadas.
E creio eu que no passado não era diferente, talvez até pior, porque as pessoas não vinham com o título de empregados, vinham com o título de escravos e escravas. Então jamais poderia se ouvir um escravo, uma escrava, porque essa pessoa não tinha nada para acrescentar em meio àqueles que ali havia trazido ela. Mas, lá daquele quartinho, lá daquele lugar simples, vem a palavra de salvação para Naamã. Assim, meu amado, minha amada, em nossas vidas, talvez de onde menos imaginamos, talvez de onde menos esperamos, está a resposta para a sua vida. Talvez lá daquele lugar pequenininho, daquele lugar escondidinho no seu coração, na sua vida, talvez lá é a resposta. Mas muitas vezes fazemos o quê? Separamos esses lugares, rejeitamos esses lugares. E quanto mais distância desses lugares, melhor para mim, porque não enfrentarei as situações em que eu tenho vivido. Mas como Deus tem um propósito em todas as coisas, amém? Como Deus nos surpreende. Aquela garota, ao ouvir e perceber aquela situação, porque com certeza ela tinha percebido que Naamã tinha um quarto separado, que Naamã tinha umas coisas separadas. Talvez até mesmo ela havia percebido, presenciado aquele poderoso general chegando em casa, e quando tiraram a sua armadura, aquele corpo terrível de um leproso. Mas mesmo assim, ela ficou quietinha. Talvez orando, colocando aquela situação diante de Deus, para que no momento certo ela pudesse falar. Eu quero então trazer a primeira lição, ainda na parte da manhã que nós fizemos. A primeira lição que nós podemos tirar desse texto é muito simples, mas que a resposta de Deus vem dos lugares que nos surpreende. Repita comigo: a resposta de Deus vem de lugares ou pessoas que nos surpreende. O que significa isso, meu irmão, minha irmã? Significa então que devemos estar atentos, porque Deus fala em qualquer momento, em qualquer circunstância. Mas para que isso seja presenciado, vivido por nós, é necessário que estejamos atentos. Mas como estar atentos em meio a algumas situações de conflito, de dor, de perda? Aquela garota poderia falar para o próprio Naamã, e sabe o que aconteceria? E ela fala com quem? Com a esposa de Naamã. Olha, senhora, eu fico imaginando, né, como disse hoje pela manhã, aquele contato. Ela assim, meu, gente, de cabeça baixa. Olha, senhora, com todo respeito, se Naamã conhecesse o profeta em Samaria, tudo mudaria. Talvez no primeiro momento, imagino eu, que aquela mulher, esposa de Naamã, talvez ignorou, manteve a sua postura. Diga mais sobre esse profeta. Mas o coração dela estava aquecido, estava ardendo. Por quê? Porque talvez ali estivesse a solução para a sua vida. Porque ao curar Naamã, não só Naamã seria abençoado, toda a família seria abençoada. Porque como deve ser triste uma situação como essa, em que aquela família não poderia fazer nada, e o pior, teriam que afastar-se, porque se era uma doença contagiosa, como ficar próximo? O que nos leva então à segunda lição, ainda neste contexto, período da manhã. Não podemos permitir que o que temos impeça-nos de ouvir a voz do Senhor. Repita comigo: não podemos permitir que o que temos impeça-nos de ouvir a voz do Senhor. Amados, naquele momento havia poder e autoridade em jogo, como talvez exista na sua vida, na minha vida, mas isso não pode nos impedir de ouvirmos a voz do Senhor. Porque quando estamos envolvidos com situações de poder, de autoridade, seja ela no âmbito econômico, financeiro, no âmbito político,
condição de não aceitarmos qualquer coisa, principalmente vindo de uma empregada, de um escravo. Principalmente talvez vindo daquela pessoa que eu e você muitas vezes não temos visto ela como alguém de Deus. Simplesmente por causa das roupas que ela veste? Simplesmente por causa da posição financeira? Não podemos deixar que essas situações impeçam-nos de ouvir a voz. Mas, como Deus tinha um propósito naquela circunstância, aquela mulher ouve aquelas palavras e vai até Naamã. E ela convence Naamã de que Naamã, você deve tentar. Você precisa ir a Samaria, você precisa ir a Israel e ir lá, e você precisa conhecer este homem, porque há esperança. Eu imagino que talvez houve uma discussão entre eles. Primeiro, porque Naamã, como aceitar uma escrava? Você pode imaginar a situação? Meu bem, isso é impossível, uma escrava. O que essa menina pode trazer de conhecimento? Talvez houve esse conflito, como muitas vezes existe em nossas vidas, não é assim? Nossa esposa vem com a palavra e você fala: o que você sabe disso? Ou o contrário, vice-versa. Muitas vezes o esposo vai falar com a esposa, e a esposa: o que você sabe disso? Graças a Deus que não acontece isso na sua casa, né? Mas muitas casas acontece isso, essa discussão. Não é assim? O esposo chega lá estressado, e o que a mulher fala? Ô, meu, não fica estressado não. Não é assim? Não é assim que a esposa faz? Vai tudo passar. Muitas vezes o caos aumenta, porque ao chegar nessa condição, o que ela diz? Você precisa separar as coisas, você tem que separar emprego, trabalho, você está acabando com a sua família, e para lá, e o que acontece? O pior. Talvez não tenha sido diferente entre Naamã e sua esposa. Meu bem, mas você precisa. E ele rejeitando, por quê? Porque ele era general. Ele trouxe uma escrava. E como a escrava poderia ter a resposta para aquele homem? Mas Deus já estava agindo, amém? E não sei como aquela mulher convenceu. Assim como eu não sei como algumas mulheres conseguem convencer nós homens. Mas ela convenceu. Então naquela época, hoje é difícil, né? Mulher tem que suar para convencer o homem. Não é assim lá na sua casa? Na minha casa, para me convencer, tem que suar. Não é assim na sua casa? Não é assim, Marcinho? Não, mulher tem que suar. É qualquer coisa que convence a gente lá. Mas ela com habilidade conseguiu convencer Naamã. Assim como muitos de nós somos convencidos. Não é assim? Basta umas palavrinhas no ouvido, né? Ai! E aí amanhã libera tudo. Amados, havia um propósito na vida daquele homem. Assim como eu quero que você entenda nesta noite, há um propósito na sua vida. E aquele homem então vai. Porém, ele vai de uma forma que talvez possa ser a forma que eu e você algumas vezes temos ido a Deus. Talvez da mesma forma que eu e você temos aproximado de Deus. Naamã então, entendendo aquela palavra, o que ele faz? Ele junta as coisinhas e de forma escondida ele vai para Israel? Não. A Bíblia diz que aquele homem junta o seu exército, vai até o seu rei, explica a situação para o seu rei, e o seu rei então entende o quê? Ótimo, Naamã, vai lá, eu vou te ajudar, vou fazer uma carta para o rei de Israel, e quando você chegar lá, ele vai dizer uma palavra, e aqui você será curado. Qual foi o erro ali? Talvez o erro que eu e você cometemos todos os dias. Esperamos Deus nas coisas grandes. Esperamos a resposta naquelas coisas do qual entendemos ser as coisas imensas, maravilhosas. Aonde poderia ver tamanha bênção? De um rei. Somente de um homem na minha postura para cima. E a Bíblia diz então que aquele rei faz uma carta, como nós lemos, e encaminha para o outro rei, dizendo: olha, este é Naamã, e quando chegar ele põe em suas mãos e liberte-o dessa lepra. Para desespero do rei de Israel. E sabe por que desespero? Porque todos temiam o reinado da Síria.
até mesmo com o próprio Naamã. Todos tinham medo, porque era um exército poderoso, e aonde eles entravam, eles saíam como vencedores. Aquele rei, então, ao ler aquela carta, se desespera, e sabe por quê? Porque ele nada podia fazer. Ele não podia fazer nada, mas Naamã estava convicto de que aquele rei poderia trazer a resposta. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes eu e você buscamos respostas em deuses, em situações, circunstâncias que acreditamos ser a resposta para as nossas vidas? Quantas vezes recorremos a quem não deveríamos recorrer? E outro dia, eu estava cortando o cabelo lá no salão, lá, e estava vendo lá uma manicure psicólogo, terapeuta. Acho que é só naquele salão que eu vou lá tem isso, né? E foi muito interessante a conversa, ela falando, ele não presta, ele safado. E ela falou, mas homem não presta mesmo não, homem você morre mesmo, né? Ela terapeuta, ela estava dando força para ela, né? E aí houve toda a conversa, quem estava na conversa, e eu lá, estava tudo isso, né? Isso é muito interessante, porque ao invés de buscar ajuda em alguém que poderia fazer a diferença, está buscando ajuda com quem? Não desmerecendo manicure, porque manicure aqui você é benção, viu? Mas você pensa como manicure, pensa como esposa, a não ser que você tenha uma formação, uma graduação nessa área, que você pode executar, né? E aí manicure é só uma estratégia para você adquirir cliente. Mas ela ali falou tantas coisas que eu fiquei desesperado. E aí a manicure, a outra cabeleireira parou, estava secando o cabelo, ele parou, não acredito que ele fez isso com você. E todos o salão começou a envolver com aquela circunstância. Amados, aonde você tem buscado a resposta? Olha, meu irmão, minha irmã, tem um culto lá na esquina, tal, na irmã X. Vai lá, porque as coisas vão acontecer. Eu quero dizer para você, meu irmão, que se você não for abençoado aqui, você não vai ser abençoado em lugar nenhum. E sabe por quê? Não é porque este lugar aqui é o lugar, mas porque Deus está aqui e está em qualquer lugar. Basta você crer e esperar no Senhor. Mas muitos de nós recorremos aqui àquilo que os nossos olhos querem ver, aquilo que a nossa mente quer acreditar. Naquele caso que eu estou dando exemplo aqui, ela imaginou que aquele era o lugar para ela falar, desabafar. Eu fico imaginando ela chegando em casa, aquelas unhas secas, né? Porque no dia, né? É muito legal que ela saiu assim, porque não podia colocar o sapato, né? Alguém emprestou um chinelinho para lá, ela foi. Ela tinha um dinheiro para mim aqui no bolso. E ela chegando lá, encontrando de cara o marido. Seu sapato, você me põe aqui, como conversa com você? Né? Por quê? Porque eu não era o momento, tinha que sair as unhas para discutir. Tudo por quê? Porque a manicure terapeuta profissional dele tinha aconselhado para ela que homem tudo presta. Aonde você tem buscado a resposta para a sua vida? Eu estou aqui simbolizando com este exemplo aqui, amados. Obviamente não desmerecendo o manicure, o pedicure, o salão de beleza, mas você precisa entender, irmão. Primeiro que o bairro todo já estava sabendo daquela situação. Porque o salão é o maior meio de comunicação. Quer divulgar algo? Vai no salão. Divulgue, é fantástico. Rapidinho, o bairro inteiro sabe. Quer vender uma geladeira? No seu salão. OLX? É no salão. Do nada alguém fala com você, meu propósito, fulano está vendendo a geladeira, tá? E ali começa. Naamã cometeu, teve vários erros que não cometeu, um grande erro. E quando chegou o grande erro, ele ficou desapontado. E é assim, meu irmão, que nós recebemos a resposta do mundo em que vivemos. Constantemente somos desapontados, porque o mundo em que vivemos não tem as respostas que necessitamos para caminharmos como vencedores. Eu imagino Naamã saindo de sua cidade, da Síria, um grande exército, todos bem vestidos, porque não estava de qualquer maneira, somente Naamã, general, sua armadura, seu capacete, né? Eu imaginar aquele civil gladiador, aquele capacete com uma pena, né? Aquele cavalo branco, todo imponente, né? E com certeza uma trombeta, né? Naamã está saindo. Um grande exército. Quem estava indo lá? O leproso.
Eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, não se muda, porque vida somente no Senhor Jesus Cristo. Mas ao chegar naquele momento, aquela frustração, Deus continuava tendo propósito na vida daquele homem. E mais uma vez, alguém ouve e vai lá e fala com quem? Eliseu ficou desesperado, rasgou suas vestes, porque não podia fazer nada. E o que Eliseu percebe naquele momento? Uma oportunidade de revelar que Deus era Deus naquele lugar. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que existem situações na sua vida em que você deve manifestar o poder de Deus na sua vida, testemunhando o que Deus tem feito em você. Eliseu tinha convicção, porque ele havia experimentado já o poder de Deus em sua vida. E ele manda um recado: ei, não se preocupe, deixa ouvir até mim. E com certeza o rei de Israel sabia quem era Eliseu. Ele não tinha dúvida, porque ele já sabia de grandes coisas que Deus havia feito através de Eliseu. E mais uma vez, o que Naamã faz? Ok, tropa, vamos lá. Pode imaginar? E novamente aquele exército até Eliseu. E para a surpresa de Naamã, o que acontece? Eliseu então veste uma bela roupa. Eliseu então manda arrumar a casa, manda capinar a frente lá daquele jardim que existia na casa dele para receber Naamã. Isso diz a Bíblia? Não, irmãos, Eliseu nem foi atender Naamã. Você pode imaginar o desespero de Naamã? Você pode imaginar a audácia? Irmãos, Naamã ficou desesperado. Como pode? Este homem não quis sequer conversar comigo. Diga a ele que é Naamã. Diga a ele que é o comandante Naamã que está aqui. E para Eliseu, quem era? Mais um que necessitava de milagre de Deus. Quem é você? Doutor? Doutora? Advogado? Médico? Engenheiro? Consultor de empresas? Para Deus, somos simplesmente filhos. Amados, não pense você que por causa do que temos, vamos relacionarmos com Deus de forma mais íntima. A única forma que temos para relacionarmos com Deus de forma íntima é sendo íntimos de Deus. E para sermos íntimos de Deus, nós temos que quebrar o nosso eu, porque o nosso eu não consegue aproximar-se de Deus. Naamã tinha que passar por muitas coisas. E o problema de Naamã não era a lepra, porque a lepra isso não era nada. A verdadeira doença de Naamã talvez seja a doença que muitos de nós carregamos. Era quebrar o eu. Era fazer que não entendesse que tudo aquilo que ele havia conquistado não é porque ele tinha poder, mas porque Deus tinha um propósito em todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, quando Deus intervém em nossas vidas, não importa a circunstância, não importa o que estejamos vivendo, Ele tem o controle de todas as coisas. E a Bíblia diz então que aquele homem, quando chega até Naamã, quando chega até Eliseu, Eliseu simplesmente manda um servo: olha, diga para ele lá no Rio Jordão, e banhar-se 7 vezes. Meu irmão, minha irmã, aí começa um grande problema. Naquele momento, tudo se destrói. Imagino eu que a vontade de Naamã é voltar para casa. Sabe por quê? Primeiro porque Eliseu não foi receber. Quem foi falar com ele? O servo. Lembra da escrava lá atrás? Novamente se repetia a história. Da onde menos se esperava, vinha-se a resposta. E quando chegou até Naamã, imagino eu que chegou lá e derrubou todos aqueles presentes. Lembra? Não foi pouca coisa não, meu irmão. Você lembra o que ele levou? Vamos lá, versículo 5. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 vestes de paz. Chega lá e vou dar isso para ele, eu duvido que ele vai resistir. Eu sei que isso não acontece na sua vida, mas tem pessoas que acham que pode comprar a bênção. Eu sei que isso nem se enquadra aqui, mas tem lugares, amados, que é fantástico isso.
Tem pessoas que acreditam que com promessa. Não é assim? Tem pessoas que falam assim: ai meu Deus, se o Senhor operar esse milagre na minha vida, quando essa porta abrir, eu vou poder fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo. Não é assim? Ah, se eu ganhasse aquele prêmio de 6 milhões. Já pensou dízimo? Não é assim? Ô pastor, para comigo, pastor, se eu ganhar 6 milhões, você pode imaginar o tamanho do meu dízimo? Meu irmão, minha irmã, quantos de nós nos enganamos a respeito de Deus? Nós não podemos comprar Deus. Nós não podemos comprar uma bênção. Isso tem que ser merecido. Se nesta noite você deseja um milagre na sua vida, meu irmão, minha irmã, não entenda que você pode comprar um milagre. Você precisa merecer o milagre de Deus na sua vida. Você precisa ter uma vida no qual Deus possa olhar para você, e assim como Ele olhou para Noé e salvou a humanidade, olhar para você e dizer: por você eu vou salvar o seu lar, por você eu vou salvar o seu patrão, por você eu vou abençoar essa empresa. Sabia disso? Que por você o milagre pode acontecer. Mas muitas vezes fazemos o contrário. Segunda característica que deixou Naamã com certeza furioso: o Rio Jordão naquela época, assim como hoje, era o rio mais sujo da região. Era o mais sujo daquela região. Ele mesmo cita, porque em Damasco havia outros rios, muito mais limpos, de águas cristalinas. E o próprio Naamã questiona a um dos seus comandantes lá do exército, o capitão talvez da guarda ali: como pode? Por que no Rio Jordão? Aquele rio sujo, amados, com certeza aquelas águas não poderiam fazer nada na vida de Naamã. Assim como eu quero dizer para você nesta noite, que não vai ser a minha oração que vai abençoar você. Não vai ser um amuleto que eu vou entregar para você, um travesseirinho. Um dia eu vi uma campanha na igreja em março, um travesseirinho de Jacó. Você coloca na cama e você pega logo no sono. Simples assim. Leva essa garrafinha de água aqui e você toma uma conta dessa água que vem lá de Israel. E aquela água é mesmo, porque ela prospera demais, porque traz uma garrafinha e transforma em litros e mais litros de água. Quantos de nós estamos agarrados a essas coisas? Outro dia eu vi uma cena, uma senhora abriu uma bolsa e assim, tinha tanta coisa, chave, não sei o que, não sei o que, e tudo mais. Você quer campanha lá da igreja, lencinho ungindo, e o lenço estava até preto. Que lenço é esse? Ah, esse lenço aqui foi o pastor que foi pregar lá, e tudo que ele suava, ele aqui dá a unção do Senhor dele. Eu falei: misericórdia. Ficou fora dessa unção. Mas tem pessoas que acreditam nessas coisas. Mas Deus tinha um propósito na vida daquele homem. E a Bíblia diz então que um dos seus servos disse: Senhor, é só ir lá entrar no rio, já tem aqui mesmo. E Naamã resistia: não, eu não quero entrar, eu não vou entrar. E ele continuava dizendo: Senhor, é só um mergulho, não, eu não vou entrar, e com muito custo. Naamã então vai até as margens do Rio Jordão. Eu quero chamar a sua atenção para mais um ponto muito interessante nesse texto. O exército de Naamã não sabia que Naamã era grosso. Mas no momento em que Naamã entraria naquelas águas, ele teria que descer do seu cavalo, teria que tirar a sua armadura e entrar naquelas águas. Você pode imaginar a cena? Quando Naamã tirou a sua armadura, todo mundo: oh! Assim acontece em nossas vidas muitas vezes. Quando nós vamos a um apelo, vamos na frente. Você que está cansado, oprimido, você que tem problema no casamento, vem aqui à frente. E de repente o irmão levanta e vem à frente de todo mundo. Ninguém sabia que Naamã era grosso. Assim como talvez ninguém sabe que você tem passado lá na sua casa. Ninguém sabe de fato que marido que você é. Ninguém sabe de fato que esposa você é. Ninguém sabe de fato que filho você é. Ninguém sabe de fato que pai você é. Mas naquele momento, todos iriam saber
que o general Naamã nada mais era do que um homem leproso. Ali começara o milagre. Ali começava o momento em que Deus estava quebrando aquele homem e mostrando de fato quem ele era. Deus estava dizendo para ele em outras palavras: olha, Naamã, você não é general, você não é nada se eu não estiver na sua vida. Porque se eu não estiver na sua vida, você simplesmente será um general, porém leproso. Eu quero que você entenda isso na sua vida nesta noite, meu irmão, minha irmã. Sem Deus, você não é nada, você não é ninguém. Pastor, eu não aceito isso, porque eu não tenho para chegar onde eu cheguei, eu batalhei para economizar o meu dinheiro, e deu tudo que eu tenho, meu irmão, minha irmã, isso não é nada diante de Deus. Talvez você tenha ganhado tudo e perdido o melhor. Eu tenho tido o privilégio de trabalhar com alguns empresários e da minha área de consultoria, e fico vendo quantos homens perderam a oportunidade de ver os seus filhos crescerem, porque viajavam daqui para ali, para ganhar dinheiro, e ganhavam mais dinheiro, e quanto mais dinheiro ganhavam, mais viajava, mandava lá uns dólares. Quantas pessoas saem daqui para trabalhar lá fora, deixam a família aqui, 5 anos, 6 anos, mandam alguns dólares no Brasil, e acham que isso é o máximo? Será que vale a pena, meu irmão, minha irmã? Será que essas coisas valem a pena? Pois o tempo passa e existem situações que não voltam mais. Aquele homem tira a sua armadura e entra naquelas águas. Você pode imaginar? Vamos imaginar o rio das velhas, né? Aquele rio sujo, ampulha, né? De repente aquele homem entrando, Naamã, o general, entrando naquelas águas sujas. Eu fico imaginando a cena, aquele homem talvez estava chorando, não de quebrantamento, mas chorando de ódio, de raiva, por estar passando por aquela situação de humilhação, por aquela situação de derrota. Meu irmão, minha irmã, quando Deus tem um propósito, por mais que a situação pareça que você é um derrotado, creia, Jesus te ergue e coloca você como cabeça, em nome de Jesus. Talvez naquele momento, aquele homem ficou desesperado e angustiado. E a Bíblia diz que ele mergulhou uma vez. Imaginou que ele voltou, mas percebeu que nada havia acontecido. E sabe por quê? Porque ele tinha que mergulhar 7 vezes. Amados, você precisa entender: não existia nada naquelas águas. Sabe o que existia? Sabe onde estava a cura? Sabe onde estava o milagre? No coração de Naamã. Aquele homem tinha que se humilhar. Aquele homem tinha que passar por situações em que, humanamente falando, o deixaram numa condição em que o seu título, em que todas as suas posses não poderia fazer nada em sua vida, mas aquela atitude de humildade, aquela atitude de quebrantamento fez aquele homem, ao levantar-se, depois de mergulhar pela 7ª vez, levantar-se um novo homem, curado e limpo pela graça de Deus. Assim como eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, talvez você tenha tentado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, que você tente 10, mas não desista. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode salvar o seu casamento. Deus pode mudar a sua história. Terceira lição: para receber a vitória de Deus, você precisa se entregar ao Senhor. Repita comigo: para receber a vitória é necessário você entregar-se. Meu irmão, minha irmã, você precisa se entregar. Meu amado, você precisa confiar. Você precisa entender que suas habilidades, sua competência, sua inteligência não são suficientes, meu amado, minha amada, para transformar aquilo que o mundo tem trazido para nós. Existem situações que somente mergulhando nas águas é que podemos ser curados. A Bíblia diz que o milagre aconteceu no momento em que Naamã levantou-se após mergulhar 7 vezes.
aconteceu exatamente naquele momento. Mas olha que coisa interessante, eu imagino que Naamã se alegrou, Naamã abraçou os seus servos ali, abraçou aquele exército, porque ele havia sido curado, e aquelas manchas saíram, aquela dor deixou de existir, porque Naamã havia sido curado. Mas ainda faltava um detalhe, mas ainda faltava um pedacinho do coração que necessitava ser restaurado. Naamã rapidamente veste de novo ali os seus acessórios ali, sobe no seu cavalo, ao invés de voltar para casa e se alegrar porque havia um Deus, Naamã volta para cá, gente. E quem atende ele novamente? O servo. Agora era Eliseu. Pois não. Olha, Eliseu, eu realmente fui curado, eu entendo que está aqui, eu quero que você receba todos esses presentes. E o que Eliseu responde para ele? Naamã, você ainda não entendeu que Deus não cobra para abençoar alguém, que Deus não precisa de bens materiais. O que Deus quer é você, Naamã. E naquele momento, Naamã é totalmente curado. Mas eu imagino que talvez, se fôssemos nós no lugar de Eliseu, não, tudo bem, muito obrigado, me dá aqui os presentes, olha, quando precisar, pode ficar, eu te abençoo novamente. Mas Naamã ficou surpreso mais uma vez, sabe por quê? Porque Deus supria as necessidades de Eliseu. Amados, quarta e última lição: quando confiamos no Senhor, nada nos falta. Repita comigo: quando confiamos no Senhor, nada nos falta. Meu irmão, minha irmã, nada faltava para Eliseu. Talvez ele não tinha o que Naamã tinha, mas tudo aquilo que Eliseu precisava, ele tinha. Eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, talvez o seu irmão do seu lado tenha muito mais posse que você, talvez ele tenha muito mais bênção que você. Eu quero dizer para você que você não precisa das bênçãos dele, você precisa das suas bênçãos. E quantas vezes nos perdemos em meio a isso? Nós perdemos a acreditarmos que o que o irmão tem é bênção. E o que você tem, meu amado? Talvez você não vai ter o carro que o irmão tem, mas você tem o seu. Talvez você não vai ter a casa que o irmão tem, mas você tem a sua. Só por isso você deixou de ser mais ou menos abençoado? Claro que não. Você precisa entender que não importa a quantidade, importa a qualidade de nossas vidas. E para finalizar, a Bíblia diz que depois que Naamã foi embora, já estava longe, um dos servos de Eliseu, cujo nome era Geazi, percebendo aquelas situações e vendo aquele monte de presentes, o que ele faz? Depois que Naamã já estava bem distante, ele corre atrás de Naamã. Você pode imaginar a cena, aquele correndo atrás de Naamã, e quando Naamã percebeu que havia alguém procurando, Naamã desce do seu cavalo e vai de encontro a ele e diga: o que aconteceu? Vai tudo bem? E ele diz: vai, tudo bem, mas meu senhor me mandou aqui. Quem era o senhor dele? Eliseu. Para aceitar alguns presentes. Claro, pode levar o que você quiser, pegue tudo que você tem aqui. Olha, dois servos lá e leva tudo para ele. E aquele homem então comete um dos erros que tem destruído as nossas vidas, achando que podemos enganar Deus ou um servo de Deus. Ele volta e tenta esconder todas essas coisas, mas Deus já tinha se revelado. Eliseu então chega a Geazi e diz: Geazi, está tudo bem? Ele: tudo bem, tudo bem. Como você estava? Ah, estava por aí. E Eliseu fala para ele: como estava por aí? Você esquece que eu estava contigo? Ou seja, que Deus já tinha me falado onde você estava? E aí então ele disse para Eliseu o que ele havia feito. Eliseu não fez nada, simplesmente disse: tudo bem, já que é assim, receba tudo que aquele homem tinha então, e receba então a lepra. E a partir daquele momento, Geazi é possuído não só daquelas posses, mas da lepra que estava na mão. Imediatamente ele se torna um leproso.
tentar enganar Deus. Amado, minha amada, não tenha dúvida, Deus conhece as suas necessidades. Não tenha medo, Deus conhece você. Ele sabe o que você precisa, aonde você está. E muitos de nós muitas vezes queremos enganar Deus, queremos usar estratégias, alguns truques, no qual acreditamos ser os mecanismos que levam-nos a Deus. Tiago sabia quem era Deus, porque ele andava conhecendo. Mas naquele momento ele foi enganado por aquilo que muitas vezes temos enganado: cobiça, o desejo de ter sempre algo mais. Meu irmão, minha irmã, se alegre com o que você tem, porque o que você tem é bênção de Deus na sua vida. Amém. Não olhe para aquilo que as pessoas têm, olhe para aquilo que é seu. O erro de Geazi é que foi olhar para aquilo que não era dele, e ele pagou por isso. Ficou com todas as posses, porém leproso. Eu poderia dizer então que a história novamente se inicia em Geazi, um homem cheio de posses, cheio de presentes, porém leproso. Feche seus olhos agora. Um homem cheio de posses, porém leproso. Talvez você tenha tido sucesso na sua vida. Talvez você tenha tido algumas vitórias. Talvez você tenha alcançado algumas coisas na sua vida. Talvez por causa dessas forças, talvez você tenha sido aquele ou aquela que, em meio a essas conquistas, tem deixado de olhar para Deus e visto Deus de fato como Ele é. Talvez em algum momento da sua vida, talvez em algum momento na sua vida você tenha acreditado que ter as coisas talvez seja sinônimo de bênção, sinônimo de resposta. Talvez você tenha acreditado que conquistar algumas coisas no qual fará você ser visto no meio que você vive, talvez isso seja a resposta. Aquele homem tinha tudo. Ele era um general, porém leproso. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem experimentado. Talvez você esteja passando por momentos em que você tenha pensado em desistir, olhar para trás, ou talvez você tenha encontrado a resposta. Talvez Deus tenha falado com você, como falou hoje pela manhã, está falando no seu coração esta noite. Talvez você tenha procurado ouvir uma voz sobrenatural, ou algum acontecimento sobrenatural para você entender que Deus está falando com você. Mas ao compreendermos a palavra de Deus, podemos concluir que Deus opera milagres onde nós menos esperamos. Talvez a resposta, meu irmão, está tão próxima de você. Talvez a resposta seja tão próxima de você, minha irmã, mas você tem esperado algo sobrenatural acontecer. Eu quero dizer para você nesta noite, meu amado, minha amada, que o Deus no qual servimos é um Deus que fala, é um Deus que vê, é um Deus que ouve, e tudo pode.
talvez para você ser abençoado nesta noite, talvez para você receber o milagre que você tanto necessita, talvez seja necessário você mergulhar no Rio Jordão, mergulhar nessa situação que você tem tentado fugir dela. Talvez você tenha acreditado que a resposta seja sair, seja fugir, esconder, meu irmão, minha irmã. Eu quero dizer para você nesta noite que a resposta é você enfrentar. Eu quero aqui simbolizar o Rio Jordão como o problema, a situação que você tem vivido. E se você deseja vitória, meu irmão, minha irmã, você precisa mergulhar neste problema. Você não pode fugir, você precisa entrar dentro dele e dizer: problema, você não é grande, grande é o Deus que eu sirvo. Grande é o Deus que está nesta noite, neste lugar, para mudar e impactar a minha vida. Se você deseja nesta noite milagre, talvez você tenha que mergulhar, irmão, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes. Mas você precisa crer. Deus transforma o caos em bênção. Deus transforma a tristeza em alegria, a dor em cura, a mentira na verdade. Deus transforma a morte em vida. E com certeza Ele pode transformar os seus caminhos esta noite. Por isso eu queria convidar você que de fato necessita da intervenção de Deus na sua vida, seja qual for a situação, quero convidar você a vir aqui à frente, para juntos orarmos, para juntos mergulharmos, se necessário for 7 vezes,